Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Efésios 4:11 para termos aqui um fundamento para o que vamos falar. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Criador, te louvamos mais uma vez por podermos estar na sua casa e dedicar este culto em louvor ao teu nome, para honrar aquele que vive e reina por todo sempre. Ajuda-nos enquanto falamos da sua palavra, que o Espírito Santo possa mover em cada coração, ajudando cada um a entender, porque esta é a obra do Espírito Santo. Ele vos ensinará toda a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma parte da mensagem do profeta onde ele diz: olha o novo ministério. Vamos sempre meditando que a doutrina que o profeta mostrou para todos nós é a doutrina que Deus trabalha com uma só pessoa. E eu quero falar do profeta. O profeta Josué, o profeta Moisés, o profeta Brana, que é importante para nós. O irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, primeira parte, parágrafo 71, ele diz: veja, João, sendo um judeu, reconheceu cada um deles, viu as 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Então o irmão Brana está falando do capítulo 7 de Apocalipse. Então, quando João viu, ele sabia quem era. Não precisou perguntar quem era. Ele sabia. E vocês vão ver que a sequência daquele capítulo, quando mostra a visão dos mártires, que são aqueles que vão passar pela tribulação e vão chegar lá, depois da tribulação, eles chegam na segunda ressurreição. Eles chegam depois do milênio que eles chegam. Mas a noiva, ela vai agora antes da tribulação, a noiva é arrebatada. E é por isso que irmão Brana mostrou para nós estas coisas aqui em Apocalipse. E dizendo que João, sendo um judeu, ele reconheceu cada tribo. Ali mostra a tribo de Judá, Ruben, Gade e assim por diante. Ele não precisou perguntar para ninguém. Mas quando chegou na visão dos mártires, na glória, que é o tópico que nós temos aqui na Bíblia, capítulo 7, verso 9 ao 17, então um dos
dos anciãos me falou dizendo, falou para João, estes que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? Isso era uma coisa que João naquele tempo não podia saber, uma que ele era um judeu. E a visão que estava sendo mostrada para ele naquele momento era uma visão de um povo gentil, nações, línguas, que passarão pela grande tribulação. Então, ele disse, Senhor, tu sabes. João mesmo não sabia. Senhor, tu sabes. E ele disse-me, e aquela voz daquele ancião disse para João, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Tem o tempo em que cada virgem nécia passou pelo sangue e foi lavado pelo sangue desde a primeira era até a última era. Era melhor para o povo ter partido antes da vinda do profeta, porque eles poderiam pertencer pelo menos este grupo, com palma nas mãos, de roupas brancas, que são os que irão na segunda ressurreição. Mas eles perdem até isso, porque lhes dá a oportunidade de ver mais coisas, de ouvir mais coisas, e eles rejeitam aquilo que eles veem e aquilo que eles ouvem. Eles deviam fazer a sua parte correta. Olha, eu não entendo, mas quem são isso daí? Quem são estes? E ali estava a voz respondendo para João. Estes são os que lavaram as suas vestes, que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue. Aí você vê que isso aqui é um período das eras, onde havia sangue. Eles não podem lavar as suas vestes no sangue depois que o Cordeiro saiu do trono. Já não é para este povo do século XX, do século XXI, que rejeitou a mensagem que veio depois da mensagem pentecostal. Que depois da mensagem pentecostal veio o Elias, o ministério de Elias. Depois do ministério de Elias veio o ministério do Filho do Homem, do sétimo anjo, para poder revelar aquilo que não souberam durante as 7 eras da igreja. O irmão Brana continua, eu pensei em falar nisso porque tem parágrafo que o irmão Brana fala sobre é profeta ou não é, quando disseram que havia, porque os teólogos dizem que há profetas menores e profetas maiores. Quando se lê os livros de menos escritos, e você vê Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, e Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são pequenos livros, então os teólogos chamam de profetas menores. E o irmão Brana corrige esta ideia, mas também o irmão Brana diz que Josué era um profeta menor que Moisés. É o que nós temos que chegar ao entendimento. Enquanto a pessoa não está sendo usada para aquilo, ela é o ministério menor. Vocês podem ver qual ministério que era maior. Era o de Moisés. E o que fazia Josué? Josué já tinha nascido profeta, mas ele não exerceu esta função de profeta enquanto Moisés estava vivo. Ele era um profeta abaixo de Moisés. O povo tinha que ouvir a Moisés. Eles não tinham que ouvir a Josué, porque Josué era um profeta menor abaixo. Dentro do próprio grupo, olha para vocês verem, dentro do grupo de profetas,
Se tem o profeta maior, pode ter o profeta menor. Mas dentro das Escrituras, quando você lê que cada livro foi um profeta dirigido pelo Espírito Santo que escreveu estes livros da Bíblia, ele não pode ser menor, porque ele é o profeta do dia, não tem outro profeta. Se tivesse um abaixo dele, então seria menor. Se tivesse um profeta abaixo dele, abaixo destes que eles chamam de menor, então poderia existir profetas menores, mas não, na Bíblia você não pode ter como profetas menores. Todos são profetas, todos eram videntes. Você fala de Isaías, de Jeremias, você fala de Ezequiel, de Daniel. Então são profetas que tiveram livros grandes, com muitos capítulos. Esses eram profetas, e é chamado na teologia de profetas maiores. E os outros de profetas menores, porque pouco escreveu, pouco atuou. Aí o irmão Branham corrige esta ideia. Você quer ver? Eu lembrei disso porque eu lembro de ter estudado isso, talvez há uns 30 anos atrás. E hoje me veio para encontrar esse mesmo parágrafo. E não sabeis, parágrafo 80. Vejam, quando essas mulheres israelitas, com suas mãos cheias de calos e cabelos corridos, quando aqueles filhos de Deus subiram à terra de Moabe e encontraram aquelas mulheres delicadas, com seus cabelos bem arrumados, fantásticas, muita maquiagem em seus rostos, ou o que chamam isto, e quando esses filhos de Deus viram a essas mulheres belas, um falso profeta disse: somos todos iguais. Agora, ele era o profeta destas mulheres, bem vestidas, fantásticas, de cabelos bem arrumados. Ele era este profeta Balaão, que era o profeta destas mulheres. Aí ele pôde dizer para Israel: somos todos iguais. Não tem nenhum problema você casar com estas mulheres, toda pintada, toda maquiada. Não tem problema, porque somos todos iguais. Não é assim que pensam também, muitas vezes, o crente como uma pessoa do mundo? E você, se alguém falar para você que somos iguais, não somos iguais. Não tem jeito de ser igual. A pessoa tem que saber que ela fez a decisão para servir a Deus, então ela vai vestir-se como as mulheres de Deus. Ela vai pintar como as mulheres de Deus, certo? Ela não vai pintar como as mulheres do mundo. Ela não vai se maquiar como as mulheres do mundo, ficar de uma forma fantástica, arrumar seus cabelos e também de uma forma delicada, para poder chamar a atenção de quem? Dos filhos de Deus. Quem fez isso foi Jezabel lá atrás, que ela foi comida pelos cães. Ela se aprontou, se maquiou, pintou em volta de seus olhos e apareceu para o profeta de Deus. O que o profeta de Deus disse: quem de vocês é por nós? Os eunucos que estavam cuidando delas criam naqueles profetas de Deus. Se vocês creem, lança esta maldita daí de cima. E ela foi comida pelos cães. Ele passou com o seu carro e cavalos sobre ela, e quando ele retornou de sua viagem, só existia carcaça, porque os cães tinham comido toda a carne de Jezabel, a mulher que pintou para ver um profeta, a mulher que pintou para ir na igreja, a mulher. Agora você diz: mas não pode ajeitar. A mulher tem que fazer o que é normal. Se tira todas estas coisas do rosto, dos olhos, ela já parece morta com isso, porque foi isso que o irmão Branham disse: é uma gangrena, parece que tem infecção em volta dos olhos. Mas o mundo, o que chama isso? De bonito. O irmão Branham diz: eu me envergonho do pregador
que diz que através desses cosméticos estão fazendo o mundo mais bonito. Irmão, mas eu me envergonho desses pregadores. E na verdade é o que tem acontecido, que muitos estão admirando ao invés de chegar e corrigir. Você sabe que na Bíblia essas mulheres foram corrigidas pelos profetas de Deus, e quando os seus profetas, que elas tinham profetas, 400 profetas de Baal, ela tinha, nenhum profeta dela ia falar contra ela. Se um profeta dela falasse contra ela, ela mandaria ele embora, ela o mataria. Assim acontece com as pessoas hoje. Eles não falam mal dessas coisas, estão nas suas igrejas, elas estão pintadas em suas igrejas, estão maquiadas em suas igrejas. Como pregar contra estas coisas? Eles não podem falar. Mas aí se torna um falso profeta, como foi Balaão. Balaão não foi um profeta menor, abaixo de Moisés. Balaão foi usado como profeta em sua profecia e foi um falso profeta quando ele disse: somos todos iguais. É o que tem acontecido com as denominações, é o que tem acontecido com a Igreja Católica, com o Papa, que ele vem e diz: somos todos iguais, querendo unificar todas as religiões, dizendo: somos todos iguais. Não somos. Aqueles que creem na Santíssima Trindade, aqueles que têm o batismo trino, por favor, vocês não deveriam nem falar contra a mãe. Eles falam contra a Aparecida e batiza falando Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma ingratidão que eles têm para com a mãe, a igreja mãe deles. Porque a doutrina mãe, que é a Trindade, 3 pessoas na divindade, é o que eles creem. E depois vão falar contra alguma coisa da mãe, uma santa da mãe. Eles mesmos se identificam como santos. Quando Deus vem através do profeta e mostra que não há nenhum homem santo. É o Espírito Santo que é santo. Não há nenhuma igreja santa. É o Espírito Santo na igreja que faz dela santa. É o que eles precisavam reconhecer. Agora, se não tem a mensagem do dia e eles estão comendo a doutrina mãe da Igreja Católica, para que falar mal da igreja, sendo que eles têm a doutrina mãe no ministério deles? É falta de enxergar mesmo. Eles não vão conseguir. Assim estava Balaão. Balaão quis ganhar o povo de Israel, levou eles numa festa em Baal-Peor, e as mulheres que criam em Balaão eram todas pintadas, eram as moabitas. É aquelas que viviam pintadas também, maquiadas. É como diz o profeta. Aí os filhos de Deus foram lá, eles tinham as mulheres no seu arraial. Eles tinham as mulheres santas, as mulheres limpas, as mulheres bem vestidas, as mulheres de moral. Mas eles foram atrás daquelas que estavam expondo, mostrando. E você sabe que Deus não os perdoou. Está na Bíblia que Deus matou 23 mil homens. Aí Deus não matou as mulheres, Deus matou os homens. Por quê? Eles saíram de Israel através de um falso profeta, Balaão, que os levou a Baal-Peor, a uma dança, a um casamento. E eles chegaram lá, viram aquelas mulheres bonitas, eles já tomaram elas por mulheres. E Deus matou eles. Esses homens tinham que morrer porque eles tinham mais conhecimento. Acho que cada um de nós que olhamos estas coisas na Bíblia, como pregadores que somos, como membros de igreja mesmo que somos, mas temos conhecimento destas coisas na Bíblia, nós seremos julgados se nós nos acomodarmos e deixarmos que aquilo passe despercebidamente. Como Israel passou aquilo e foi para Baal-Peor, casou e Deus matou eles.
não tiveram o prazer de viver com as moabitas. Deus os destruiu. Assim Ele faz com cada pregador no espiritual. Não importa o quanto a gente emociona, não importa o quanto a gente sabe falar, não importa o quanto a gente prega bem, se a gente não está de acordo com a palavra de Deus nesse dia, nós temos que reconhecer que estamos sendo usados por outra coisa. Se não estamos de acordo com a palavra que Deus fala hoje, estamos usando uma palavra que Deus usou ontem, no século anterior, no século passado, e Deus já está te dando algo novo. Nós não temos só a mensagem de Moisés, chegou a mensagem de Cristo. Nós não temos só a mensagem de Cristo, chegou a mensagem do sétimo anjo. Até a vinda dos pentecostais, por volta de 1900, não tinha mensagem de sétimo anjo. Até 1950, ainda não tinha mensagem do sétimo anjo. Nós tínhamos a mensagem de Deus, na verdade, mas não era do sétimo anjo, estava escondido os mistérios. Depois de 1963, é que manifestou o ministério do sétimo anjo. Aí a palavra foi aberta, o véu foi rasgado, aí ficamos sabendo o que estava lá dentro, escondido. Estes outros perderam. Do povo pentecostal dos dias do irmão Brana, perderam. Deveriam ter recebido, mas perderam. Por que eles perderam? Porque viram maiores sinais, que hoje nem sinais para chamar atenção a noiva tem. Porque a noiva come o livrinho. O que ela faz é comer o livrinho. Ela comendo o livrinho, o que ela vai ter que mostrar que isso tomou forma no seu corpo. Isso traz forma ao seu corpo, forma cristã, forma de vida espiritual, forma de revelação, forma de selos revelados, de trovões revelados, de novo nome revelado. Esta é a vestimenta da noiva nesse dia. É o livro que ela comeu. Se você come qualquer tipo de alimento, você vai pagar o preço por aquilo. Você pode ver que nós todos estamos na era de comer frango de granja. E nós temos que pagar o preço. O nosso corpo nunca é como aquele corpo original. Porque nós já temos outros hormônios no nosso corpo, através da carne de frango, da carne de gado. Tudo cheio de hormônio, que muda também a nossa forma no corpo físico. E quando as pessoas não comem a palavra que é correta, então elas também têm uma mudança no seu espiritual, uma mudança, e ela fica fora da palavra. Ela não está andando de conformidade com a palavra. Por isso, este é o tempo de darmos atenção à verdadeira mensagem. Olhar onde tem o falso profeta, que diz, somos todos iguais. Então nós não somos iguais. Se casaram com elas e Deus nunca lhes perdoou. Pereceram no deserto. Cada um deles morreu ali. Eram pessoas boas? Eram. Estavam precisando de casamento? Estavam. Mas encontrou o casamento errado e abraçou aquele casamento errado. Então pagaram o preço daquilo ali. Aí o irmão Brana continua dizendo que havia pessoas que criticavam o irmão Brana e dizia assim, ele disse, este homem, diz o irmão Brana, não vou dizer seu nome porque não soa bem aqui, vê você. Ele disse, eu conheço William Brana. Ele disse, porém ele é todo falso em sua doutrina, não é pentecostal. É uma coisa para nós vermos o que o irmão Brana era. O próprio irmão Brana dizendo aqui, que as pessoas diziam para o irmão Brana que o irmão Brana não era pentecostal. Agora você vê que o irmão Brana falava línguas estranhas, o irmão Brana curava enfermos, expulsava demônio também, mas eles queriam que o irmão Brana fosse da denominação pentecostal, lá do meio deles. O erro deles estava nisso daí. Por isso eles diziam, este homem, ele é todo falso em sua doutrina, porque o irmão Brana tinha a doutrina de Pedro, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, a doutrina de Paulo, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa era a doutrina que William Brana tinha. Mas os crentes daquele dia, este homem, diz o irmão Brana, disse
que o irmão Branham era todo falso em sua doutrina, não é pentecostal. Eu fico pensando do povo da mensagem hoje, querer ser pentecostal. O irmão Branham não era. O irmão Branham pregou contra esta atuação pentecostal de pular, de gritar, fora do tempo. Por isso ele diz assim, pulam e gritam e não conhecem nada porque não conhecem o novo nome. Eles não recebem nada porque não conhecem o novo nome. 132 da primeira tradução, do primeiro selo. Mas é certo pular e gritar? É certo. Mas quando você sabe, quando você conhece o novo nome, quando você conhece os trovões, é o que o irmão Branham está mostrando, que não adianta nada pular e gritar, que é o meio pentecostal. Que muita gente quer apenas um avivamento na igreja. O pulo, o grito, o choro, vale, mas não é o correto. Você tem que estar atrás do que é correto, do que Deus está falando para você hoje. É que nem a mensagem de irmão Branham, todos os selos é real, é verdade, todos os trovões, verdade, todos os mistérios, não era verdade? Era, mas depois que o William Branham revelou, já não é mais mistério. Agora é a revelação dos mistérios. Você não vai ficar apenas com aquilo, porque o povo da mensagem não pôde receber os selos revelados, os trovões revelados. O William Branham diz que está revelado. Vou repetir outra vez. Perguntas e respostas número 478, o desvelar, 273 a 278. E dá para as pessoas ver que está revelado. Laodiceia 38. Irmão Branham diz que os trovões foram revelados nos selos. Por que o povo da mensagem não crê? Aí que está. A pessoa vai aceitar outro profeta, outro pregador. Por isso nós temos ali Moisés e temos Josué. Josué era a sequência daquele ministério. Aquilo que Moisés não podia fazer. Porque Moisés falhou, o irmão Branham diz, Moisés foi a era da igreja. A era da igreja falhou, viveu em denominação. Deus falou uma coisa, Moisés fez outra. Deus falou, fale com a rocha, Moisés feriu a rocha 2 vezes. E por isso, ele não entrou. O que as pessoas fazem? Elas, ao invés de falar o que Branham falou, os trovões foram revelados nos selos. Está tudo revelado lá. Ao invés de eles falarem isto, eles falam diferente. Que se falar assim, você está falando o que o William Branham falou. Mas as pessoas estão falando de uma forma diferente. Não foi revelado. Estão esperando o William Branham para revelar. Então está faltando luz para este povo. E Deus não vai mandar luz mais. A luz que ele mandou no entardecer. Olha para você ver. A luz de Deus que ele mandou é a luz do entardecer. Você tem que caminhar o entardecer, o anoitecer, o amanhecer com aquela luz. A luz do entardecer. Como você toma a luz do amanhecer do dia de Jesus, você tem que passar por todo o dia quente de sofrimento, de era das trevas, mas passar com aquela mensagem. Aí quando vem no entardecer haver a luz, essa luz que se pega no entardecer, em Zacarias 14, 6 e 7. Você caminha à noite, caminha à madrugada. E o que faz isso? É a lua. É a lua que está, diz, olha a lua como ela está bonita. Não, é o sol que está batendo nela. Ela está refletindo a luz do sol. Ela não tem luz própria. Olha a igreja, olha a mensagem hoje. Como a mensagem, nossa, vamos dizer aqui, a mensagem da noiva é bonita. Olha como essa noiva é bonita. Olha como essa lua é bonita. Não, mas não é ela. É a luz do entardecer que veio em Branham, que está refletindo, batendo em nós, na igreja noiva. E ela está mostrando uma luz. É como você vê a lua está clarinha essa noite, mas a lua não tem luz. É o sol que está projetado nela.
Você não vê o sol porque o sol está do outro lado. Aí você não vê o ministério de Brana porque está do outro lado. Mas a luz daquele ministério, daquela revelação, projeta na lua, chamada igreja, João. Quando bate ali, então mostra a claridade. Oh, como essa mensagem hoje é bonita, mas não é nossa. Nós só estamos refletindo a luz que recebemos do entardecer. Estamos refletindo a luz do sétimo anjo. Quem era o sétimo anjo? Cristo. Era Cristo em Brana. Sempre foi Cristo em Brana. E é Cristo na igreja, hoje, o terceiro mistério. Cristo na igreja, para que ela possa ir para o reino restaurado, que é o milênio. Amém? Amém. Preste atenção mais um pouquinho aqui. Estou lendo em Não Sabeis 229. E disse esse homem, ele disse, William Branham, ele é todo falso em sua doutrina, não é pentecostal, ele não crê na evidência inicial. E não cria mesmo. As pessoas não receberam o Espírito Santo falando em língua estranha. A Bíblia mostra que eles falaram numa língua que o povo entendeu. Leia Atos 2. O povo entendeu, não é a língua estranha que é a evidência inicial. É crer na palavra do dia, é tomar a mensagem que Pedro estava pregando naquele dia. Esta é a evidência. A mensagem que Branham pregou nos Estados Unidos foi a evidência do entardecer. A mensagem que nós estamos ouvindo agora, no amanhecer, quase ao raiar do sol. Quando o sol raiar, a mensagem está com Moisés e Elias, lá entre os judeus. Por isso nós estamos vivendo num momento terrível, que ainda não clareou para o mundo. São os momentos mais difíceis e mais problemáticos para dar acidente. É quando, antes do sol sair, e quando ele está se pondo. Porque se você caminha contra ele, aquela luz te cega. Você caminha contra o sol do amanhecer, Jesus, a luz te cega. Você caminha contra a luz do entardecer, Brana, Cristo em Brana. Essa luz te cega, porque você caminha contra ela. Você tem que caminhar a favor dela, seguindo essa luz e ver até onde ela vai. Aí ela passou da meia-noite, quando Branham pregou os selos, revelou os selos, os trovões, e disse, é meia-noite. William Branham falou muito de 3 minutos para meia-noite, mas depois do selo revelado ele disse, é meia-noite. Agora, a igreja, o Brasil fala-se da meia-noite também. Naquela profecia, diz que na hora da meia-noite, Deus ia abrir os ouvidos das pessoas para ouvir uns sermões neste país. Na hora da meia-noite. Isso quer dizer, num tempo escuro, meia-noite, você vai ver quando o irmão Branham está pregando, porque os Estados Unidos não conseguiu ver os selos, os trovões revelados, o novo nome. Agora é meia-noite no Brasil, quando a mensagem é pregada, a terceira etapa é pregada, a hora da meia-noite, depois que o pastor Joaquim Gonçalves Silva evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas, aí depois disso é que veio a hora da meia-noite, que é a terceira puxada, que é exatamente como teve a meia-noite no tempo de Brana, tem a meia-noite no tempo da noiva, no tempo de João, tem a mesma coisa, a meia-noite. Porque é o ministério. E eles não estão prestando atenção a isso. Escuta, então ele disse, ele não é pentecostal, ele não crê na evidência inicial. Outra coisa, ele disse, estes profetas maiores e menores, não há tal coisa. Ele disse, é profeta ou não é? É isso, é tudo. Isso é o que o irmão Branham cria. E como eles pregavam, você pode ver o irmão Branham no meio dos teólogos, os teólogos pregando, profetas maiores, profetas menores. E Branham dizendo, ou é profeta ou não é. Por quê?
Porque você, quando nasceu para profeta e chegou o tempo de exercer aquele ministério profético, então as pessoas deveriam ver naquele homem o ministério daquele dia. Não é o homem que manda, é o ministério. Deus precisa do homem, mas é o ministério. Deus não faz nada se não for através do homem. E agora o homem é o sujeito de Deus. É através do homem que Deus trabalha. Realidades Infalíveis 127. Ele não faz nada se não for através do homem. Assim o diabo também, o falso profeta, não faz nada se não for através do homem. Ele está fazendo. Agora preste atenção. Quando o irmão Brana ainda fala provando sua palavra, 111 e 112. Observe quando chegaram em Cades Barneia. Em Cades Barneia, Moisés enviou um de cada tribo para espiarem a terra, para ver de que modo era para entrarem. Então Moisés manda 12 pessoas, 12 homens. Eles já deveriam ver tudo isso, não tem nenhuma mulher no meio. 12 homens para espiar a terra. Ele enviou um seu general, Josué, que era profeta. Assim que enviou um profeta menor abaixo de Moisés. Agora, por que Josué era um profeta menor? Porque Moisés estava ainda em ação. Quando Moisés saiu de ação, aí Deus chama Josué e diz: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Josué capítulo 1. Mas antes disso, Josué só podia ser um profeta menor. Estava dentro daquele ministério. Eu quero que vocês entendam isto. Se ele fosse a parte do ministério, ele seria um profeta, não menor. Ele foi um profeta menor porque tinha o profeta dentro do ministério, dentro de Israel. Ainda estava Moisés sendo profeta e Josué, um profeta abaixo de Moisés. Assim, muitas vezes, vou dar uma clareada, quando você lê na Bíblia que tem bispo e pastores, irmão Brana fala sobre isso. Se nessa igreja nós tivéssemos assim, seria talvez fácil para mim te esclarecer, porque o bispo é o que funda o trabalho. Ele é conhecido como bispo. Ele fundou o trabalho, aí ele levantou obreiros. Ele fez de um obreiro um ministro. Ao seu lado, aquele é um pastor abaixo do pastor. Entende? Aquele é como eles chamam de copastor. Ele não tem a mesma autoridade no grupo que tem o bispo. Irmão Brana mostra estas coisas, porque não tem, você não pode pôr um pastor aí em outra cidade e eu aqui como bispo dele. Não sou. Eu não sou bispo do pastor Mendes, eu não sou bispo do bispo, do pastor bispo, certo? Eu não sou bispo, não. Eu sou pastor local. Eles são pastores dos seus ministérios. Assim eram os profetas da Bíblia. Eles fizeram pouco, tinham poucas escritas, mas eles eram profetas da Bíblia. Não eram menores, porque escreveu menos. Eles eram profetas. Eles tinham, assim diz o Senhor, para aquele dia, como aqueles outros profetas tinham o assim diz o Senhor para o seu dia. Então não era menor. Agora, quando Josué estava dentro do grupo de Israel e Moisés estava vivo, então o irmão Brana chama Josué de um profeta abaixo de Moisés. Sempre tem que chegar a hora de poder esclarecer estas coisas. E assim, se eu tivesse aqui, um pastor que eu tivesse levantado aqui, ele estaria me ajudando como pastor, um copastor. Então, ele não teria autoridade sobre o grupo como eu tenho, porque eu sou o pastor local. E aqui eu poderia ser o pastor dele, desse pastor ao meu lado.
Por isso, o irmão Brana diz que o pastor deve reunir com o bispo. O irmão Brana fala sobre isso. Para fazer suas reuniões, ele deve reunir com o bispo. Agora, isso está dentro do próprio ministério. Eu não posso fazer esse ministério no Brasil e no mundo, eu ser o bispo aqui e ter pastores para lá. Não, senhor. Eu só sou bispo aqui com um pastor que fica aqui em Franca, que mora em Franca, que fica ao meu lado, que me ajuda. Aí eu poderia ter um copastor, que é um pastor auxiliar, ao meu lado. Ele não teria a mesma autoridade sobre o grupo. Não. Ele estaria submisso a mim, porque ele está aqui dentro do meu ministério. Mas saiu desse ministério, eu já não tenho nada a ver com ele mais. Ele é pastor. Pastor Mendes é pastor sozinho, dele com o grupo, não tem nada a ver comigo. Pastor Gedielson é pastor do seu grupo, não tem nada a ver comigo. Pastor João Bispo dos Santos é pastor do seu grupo, também não tem nada a ver comigo. Nós só temos nosso companheirismo. E aí você vai, pastor Josué e pastor Sinival. Me desculpe que eu vou esquecendo o nome. É pouco pastor, eu ainda esqueço. Além de ser pouco. Pastor Ivair, eu não sou pastor deles. Pastor Josué, eu não sou pastor deles. Entendeu? Eu quero que, muitas vezes, ao estarem aqui, ao estarmos reunidos, eles falam, vamos ouvir nosso pastor. O Mesquita pode falar, vamos ouvir nosso pastor, porque eu sou pastor do Mesquita. Mas quando um outro pastor diz, vamos ouvir nosso pastor, isso é só respeito. Não tem nada a ver que eu sou pastor e mando nele. Certo? Nada disso. Cada pastor tem o seu direito no seu ministério. Cada pastor é livre no seu ministério. Cada obreiro é submisso ao pastor. Porque não é correto de que o obreiro possa viver como pastor, viver dos dízimos. Não é para ele. Ele está submisso a um ministério. Ele é um obreiro, ele é um ajudante. O pastor, se vê que pode até auxiliar ele, dar algum dinheiro para ele. Porque ele é obreiro. Se ele for um pastor, aí ele ganha sozinho. É da parte dele, tudo aquilo ali pertence a ele, aquele povo pertence a ele. Vocês veem que por isso na mensagem, muita gente não quer ser nem obreiro mais, ele já quer ser pastor. Eles começam no ministério, não têm a mínima experiência. Muitas vezes se torna pastor, o próprio grupo se faz dele um pastor. Não é correto. Eles deveriam entender isto, que deveriam estar aprendendo, reunido com o seu pastor, ou reunindo também com o seu pastor, para poder aprender primeiro, para depois, futuramente, o pastor local ver que aquele obreiro tem um ministério e que pode pastorear. Toca ele para frente, aí ele vai tomar conta de um grupo de irmãos por conta dele. É autônomo. Cada pastor tem uma autonomia. Eles não são presos a mim, nem eu sou preso a eles. Cada um faz o que deseja em seu ministério, mas cremos na mesma mensagem. Se podemos ter nosso companheirismo, podemos reunir todos juntos. Não precisamos nem de um plenário, porque um plenário seria para discutir assunto. Nós não discutimos, nós temos a mensagem de um só homem que nós cremos. É por isso que nós não temos concílio de pastores. E eles gostam de ter reuniões pastorais. Cada pastor que saiu de Goiânia faz um encontro. Porque sai com o mesmo espírito denominacional. Isso é um espírito denominacional. De sair e fazer um encontro de pastores. Não. Nós temos nossos encontros aqui, é de membros. Algum pastor vem
porque é bom que eu vá, é bom que eles venham para o nosso companheirismo, mas nós não estamos aqui discutindo opiniões, como faz um plenário de pastores, discutindo opiniões. Não se discute, aqui não se discute, crê. Esse é o nosso problema. As pessoas dizem, vocês querem mandar. Não, nós não queremos mandar. A palavra diz que Deus opera através de uma pessoa. Amém? Escuta aqui mais um pedacinho. Devo terminar. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Parágrafo 101. Ele teve uma boa razão para isso. Agora lembre-se, quando ele atravessou, antes de atravessar, ele enviou um espia ao outro lado, 2 deles, para espiar a terra. Isso daqui já é o novo ministério que fez isso. O ministério de Moisés mandou 12, só deu confusão. Voltou 2 crendo e 10 contra. Esse foi o ministério de Moisés. Moisés diz, irmão Brana, nessa mesma mensagem, parece que é parágrafo 40 ou 44, assim você pode ler. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele diz, Moisés é a era da igreja. Então, falhou, por isso que ele é a era da igreja. Falhou esse ministério que faz concílio de pastores, plenário de pastores. Falhou, é uma denominação. Deus teve que tirar Moisés da terra para introduzir Josué, porque não podia Moisés levar aquele povo daquela forma, porque Deus tinha dito, fale com a rocha. Moisés tocou na rocha, feriu a rocha 2 vezes. Esse é o espírito denominacional. Deus diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Os 7 selos são as revelações dos 7 trovões. E a pessoa não crê daquela forma. Esse é o erro. Aí ele fere a mensagem. Ele fala outra coisa. Deus mandou, fale com a rocha. Moisés feriu. E Deus falou, você glorificou a si mesmo. Você não pode levar este povo até Canaã. E assim, se Moisés não pôde, aí aquele profeta, que na verdade não era considerado como profeta enquanto vivia com Moisés. Ele era um general, mas irmão Brando diz que ele era um profeta abaixo de Moisés, porque Moisés cria nele e ele cria em Moisés. Nós temos 3 ali, Moisés, Josué e Calebe. Você pode, é preferível você ter esses 3 do que ter os outros 3, Coré, Datã e Abirão. Fica com Moisés, fica com Josué, fica com Calebe. Calebe são aqueles que são fiéis à mensagem de Josué, diz o profeta. Se nós aprendemos a mensagem, a era de Pérgamo 56 a 58, ele mostra isso. Nós seríamos mais abençoados ainda. Por que o povo não é abençoado? Porque eles não falam como o profeta falou. Tem algum profeta, algum pastor que já pregou, Bran é perfeito, perfeição. Eles vão pregar agora, depois que nós pregamos. Eu acho que nem assim eles têm coragem. E tem mensagem. Uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Foi o irmão Brana que falou. Um gentio levaria seu nome, Jeová Jirê, 3ª parte, parágrafo 100. Foi o irmão Brana que falou. Um gentio levaria seu nome. Agora você tem que entender que não era levar o seu nome pregando, não. Levaria seu nome. O seu nome pregando. Quantos gentios estão levando o nome de Jesus? Pregando. Mas um gentio levaria seu nome, seria o novo nome. HM faz parte do nome de Deus, Abraão restaurado 45. Por que não crer nisso? Fala como o profeta falou. Se você falar de uma forma irônica, diferente, o que você faz? Você mata a mensagem, crucifica a mensagem, fere a mensagem. Foi o que Moisés fez. Falou da 2ª crucificação, quando não havia a primeira ainda, com a ação dele. Então Moisés foi a era da igreja,
Agora é hora. A era da igreja não te leva aos trovões. A era da igreja não te leva ao novo nome. A era da igreja não te leva à terceira puxada. A era da igreja não te leva à visão da tenda. Quem te leva é Josué. Não é a era da igreja, não é Moisés, não é o ministério que nós tivemos aqui no Brasil. O ministério que tivemos no Brasil foi o ministério de Moisés. O ministério de Moisés falou bonito, esclareceu, falou sobre o nome, deu para nós o batismo em nome de Jesus Cristo, mostrou um só Deus, mostrou um profeta. Esse foi o ministério de Moisés que mostrou isso para nós no Brasil. Mas o ministério de Moisés não podia mostrar 7 trovões. Por quê? Porque é uma denominação. Feriu a mensagem. Tem bispo numa cidade tomando conta de pastor na outra cidade. Totalmente errado. Eles nunca viram a mensagem como o irmão Brana pregou. O bispo é local. E o pastor local. Eles deveriam entender isso. Que aí pode um tomar conta do outro, que o bispo é o superior ali, ele pode tomar conta do pastor local, mas de pastores que já têm um ministério, não pode. Isso é obra dos nicolaítas. Então vocês têm que saber que esses espíritos nós temos afugentado fora de nós. A irmã Brana continua dizendo agora, Moisés tinha enviado um grupo inteiro deles ao outro lado, mas todos eles voltaram confundidos, sem saber novo nome, sem saber 7 trovões, sem saber visão da tenda, sem saber 7º selo, voltaram confundidos, mesmo no Brasil, todos os pastores confundidos, não sabem dessas coisas. Olha o novo ministério, ele nunca fez isso, nunca mandou 12, nunca mandou um monte de homens. Ele sabia que onde há 1.500 diferentes ideias, há 1.500 confusões. Mas enviou 2. Aí Josué enviou 2 apenas e disse, atravessem lá, espia a terra. Ele já tinha espiado a terra. Juntamente com 12, com 11. Ele espiou a terra. Agora, ele pegou 2. E vai vocês 2 espiar a terra. Ele sabia que aqueles 2, um é o que está espiando a terra, o outro é fiel a ele. Josué viu que era a terra, Caleb foi fiel a Josué, ajudou ele a carregar o cacho de uva, que precisava de 2 homens. Israel não sabia nada de uva, Israel não sabia nada de terra que mana leite e mel. Israel estava no Egito, só comia cebola, alho, porro, poró e outras coisas. Ele não conhecia a terra prometida, que mana leite e mel. Assim está o povo da mensagem, porque eles conhecem alho, cebola, pepino, melão. Eles não conhecem o mel que a terra produziu, a nova terra distribuída por Josué. Esse pedaço é de Rubem, esse outro pedaço é de Issacar, esse é de Zabulon, esse de Naftali, e assim por diante. Ele foi quem distribuiu a terra, porque Josué é o tipo do Espírito Santo, é o Espírito Santo no homem, ensinando a verdade. Assim como é o diabo num homem para ensinar mentira, é Deus num homem para ensinar a verdade. O povo não sabia dessas coisas, o povo não conhece. Você fala em 7 trovões e novo nome, eles ficam tudo assim atônitos. Espera lá, vocês não conhecem? Por certo, você só viveu no Egito, você só ficou com Faraó, com Moisés no deserto não tem essas coisas. Toma a mensagem de Josué, atravessa o rio Jordão, vence a maldição de Jericó, vence a Ai também, e chega na terra prometida, como filhos e filhas de Deus. Para isso precisa de ministério, para esse fim. As pessoas precisam ver que há necessidade de um ministério para isso, senão elas não terão a fé de rápido. Se você não tem 7 trovões revelados, novo nome revelado, se você não exerce esta fé, você não tem fé de rápido.
Fé é revelação. Você diz, os sete trovões não foi revelado. O sétimo selo não foi aberto. O novo nome não foi revelado. Então você não tem a fé de trovões, a fé que leva no arrebatamento. A fé que leva no arrebatamento é você saber quem é o sétimo selo. É Brana, Cristo nele, a vinda do Senhor em carne humana. É isso que nós vemos na mensagem. Tem parágrafos para isso. Por que as pessoas não podem crer? Porque elas não foram feitas para crer. O eleito crerá nestas coisas. Amém? Olha o novo ministério. Pai Celestial, que seus filhos possam ver o novo ministério nesse tempo final. O que o Senhor tem feito, mesmo com o homem que o Senhor usa, a dificuldade que ele tem, porque o Senhor usou Mude e ele era um fanho, não sabia nem falar direito, mas tinha poder. Nós podemos não entender muita coisa de letra, de grandes estudos, mas sabemos desta revelação, de colocar estes parágrafos em ordem, em dia, para que o povo não tropece, para que o povo creia, para que o povo saiba que é assim que se caminha para a terra prometida. Ajuda-nos mais, Pai. Estamos dentro da terra prometida, estamos comendo o livrinho, estamos comendo dos selos, dos trovões, do novo nome. Não tem que cair maná mais, porque agora é a produção da terra, é a produção da mensagem, da revelação, dos dias da voz do sétimo anjo. Obrigado por tudo. Abre os olhos, o coração desse povo, onde tiver um eleito, que eles possam comunicar conosco. Eu creio desta forma, eu creio nesta mensagem, eu quero viver esta mensagem, eu quero pertencer a esse ministério. Toca nesses corações, Pai. Onde tem uma pessoa eleita, ela não pode ficar paralisada, ela tem que se desprender das coisas do mundo, se desprender das coisas, das letras do mundo, das letras da mensagem e entrar na revelação da mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Certa vez eu estava com os meus discípulos, queria saber o que eles pensavam de mim. Então perguntei: o que diz este povo aí fora? Por favor, me respondam agora. O que diz a respeito de mim? Uns dizem que tu és Elias, ou talvez algum dos profetas. Outros dizem que é João Batista vindo outra vez. Mas nós que em ti temos crido, sabemos exatamente quem és. És o Cristo, o Filho de Deus. Onde está minha fé? Hoje também eu te faço a mesma pergunta. Quero saber o que você pensa de mim, pois eu já sei o que diz este povo aí fora, mas não é a mensagem da hora. Diz você o que sabe de mim.
Tu és aquele anjo forte que desceu com livrinho na mão e entregou ao sétimo anjo a revelação. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. O teu novo nome é Brana. Eu aprendi que isso é perfeição. Está reprofetizando outra vez através de João. Está reprofetizando outra vez através de João.